Bom, então hoje nós vamos falar aí de avaliação hepática e também do surgimento das icterícias. A gente acaba falando um pouquinho sobre o metabolismo da bilirrubina para chegar na explicação prática sobre a questão das icterícias. E hoje é a aula prática do dia 29/9. Nossa, estamos em outubro e esse vírus não nos deixa trabalhar como gostaríamos. Então, para fazer a avaliação hepática, a gente precisa conhecer um pouquinho da anatomia, conhecer a unidade funcional do fígado, que é o hepatócito. Então aqui uma anatomia muito básica, né, que todos conhecem, do trato digestivo, com o fígado logo abaixo do diafragma, o esôfago, o estômago, logo após o estômago, o duodeno, onde a gente vai ter a chegada dos sais biliares. E um estímulo do alimento passando pelo duodeno, nós teremos, a partir de um estímulo de alimento, principalmente gorduroso, passando pelo duodeno, nós teremos a contração da vesícula biliar, fazendo com que o conteúdo de sais biliares ali seja lançado no duodeno para fazer a digestão das gorduras. E aqui um desenho um pouquinho mais completo, né? Então, onde nós vemos o fígado, a circulação que chega ao fígado, né? Nós teremos vindo aqui da parte inferior aqui do abdômen, circulação entérica, fazendo toda a sua anastomose junto com circulação renal, formando a veia porta, que vai dar entrada no fígado. Temos, chegando também no duodeno, o pâncreas, com o ducto pancreático, e aí nós vamos formar, né, a papila de Vacter, que é uma estrutura que funciona como um esfíncter, que permite a entrada tanto de conteúdo biliar como de conteúdo pancreático no duodeno. Muitas vezes a gente tem alguma formação de cálculo, né, por exemplo, em colédoco, e aí a gente tem que fazer uma papilectomia ampla, ou seja, cortar a papila para permitir que esse cálculo desça. E aqui então nós temos, entrando por via superior, a veia cava. Um problema que pode ocorrer principalmente em tumores são os trombos de veia cava, né, oclusão de veias hepáticas aqui, a veia porta entrando inferiormente e em vermelhinho as artérias. Aqui está um amarelo meio esverdeado a vesícula com os seus ductos, né? Essa parte é meio básica, vocês já conhecem, mas só para rever. Temos aqui também, né, a mesma imagem do fígado, a vesícula e a circulação mesentérica, fazendo as suas anastomoses e chegando até o fígado. E aí a gente vai conseguir entender o porquê que em algumas situações nós temos, por exemplo, a formação de ascite. Por que ocorre a ascite? Num fígado que já está num estado de uma hepatopatia avançada, né, uma hepatopatia crônica avançada, formando cirrose, né, tendo se transformado num fígado cirrótico, a gente vai ter um aumento da pressão na veia porta. Então, o sangue vai passar por essas veias aqui de uma forma mais lenta, de uma maneira mais
com mais dificuldade para penetrar o fígado. E também a gente vai ver um aumento no calibre da veia porta. Então, quando a gente pede um Doppler, um ultrassom de abdômen, é conveniente pedir um ultrassom de abdômen com Doppler de veia porta. Isso vai nos ajudar a determinar o quanto de comprometimento temos no fígado. E por que vai fazer a CT? Primeiro, porque vai aumentar a pressão hidrostática nessas veias. Imagina uma mangueira de jardim que você vai lá, tampa a saída e ela tem pequenos furinhos, a água vai começar a sair. Isso é pressão hidrostática e permitindo extravasamento de líquido. E lembrem das funções do fígado. O fígado tem algumas funções. Uma delas, muito importante, é a síntese de proteínas. Costumo brincar que o fígado faz aí o trabalho de Lego. Ele pega algumas pecinhas e pega alguns brinquedos e transforma em outros. Ele pega um carrinho e transforma num avião. As pecinhas são os aminoácidos, e os brinquedos são as proteínas. Então ele pode pegar algumas proteínas e transformar em outras utilizando os mesmos aminoácidos, só mudando a forma de montar. E a principal proteína, quem frequenta a academia está acostumada com ela, é a albumina. Ela vai sofrer uma baixa quando um fígado já está entrando em insuficiência, num quadro de hepatopatia avançada. E a albumina, ela é uma proteína que exerce uma função chamada pressão oncótica, ou seja, ela tem uma função de esponja, ela ajuda a manter os líquidos dentro dos vasos. Então, ela ajuda a permanência do líquido no intravascular. Quando a gente tem a albumina baixa, o líquido vai extravasando do intravascular. E aí a gente vê paciente com edema em membros inferiores, às vezes até edema generalizado. Edema que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, o paciente está acamado, não vai ter a ação da gravidade nas pernas. Ele vai estar deitado. Então, ele está deitado, a gente pede para ele virar de lado e avalia o edema na região sacral. Isso é bastante importante. Então, o edema sacral no paciente é acamado, Quem está deambulando, a gente vai ver mais edema em membros inferiores. E no paciente cirrótico, a gente vai perceber um aumento de volume abdominal, que seria a CT. Aqui, tranquilo, Mais uma questão de anatomia e fisiologia. Daqui a pouco começa a ficar um pouquinho mais difícil. E aqui é um desenho que eu acho muito bonito, um corte do fígado, mostrando cada quadradinho desse aqui um hepatócito com o seu núcleo. Então temos hepatócito e seu núcleo, um encostadinho no outro, forma um fragmento aqui do fígado. Vários fragmentozinhos vão formar um lóbulo hepático, e aí os vários lóbulos hepáticos formam o fígado. E aqui com as diversas cores, então nós temos azul, as veias entrando, então é a área portal, a veia porta se ramificando dentro do fígado, trazendo irrigação para os hepatócitos. Verdinho são as vias biliares. Então, cada hepatócito produzindo um pouquinho de conteúdo biliar e excretando isso através do verdinho, que é a via biliar, e o vermelho, a irrigação, que leva suprimento para os hepatócitos. E aqui a gente vê que chega a artéria e ela depois vai na sua via final aí tendo, você vê que ela de vermelhinha ela vai se transformando em azulzinha, chega a artéria e sai veia. Aqui uma outra imagem também tão bonita quanto, então com o verdinho com vias biliares, azulzinho as veias e vermelho as artérias.
Agora, vocês vão ver uma imagenzinha em movimento que explica o porquê de formar a esplenomegalia quando o paciente tem uma doença hepática crônica, né, com uma fibrose avançada. Só lembrando que a fibrose, a gente tem várias maneiras de medir a fibrose. A fibrose do fígado, ela tem duas classificações importantes. Uma delas é chamada METAVIR, que vai do grau de fibrose F0 até F4, sendo F0 o fígado saudável e F4 o fígado cirrótico. Tem a classificação da Sociedade Brasileira de Patologia, que é muito semelhante. A diferença para o METAVIR é que ele tem também a atividade inflamatória. Então, normalmente a gente tem uma associação de duas letras aí para classificar. Por exemplo, A1, F2, atividade inflamatória grau 1, fibrose grau 2. Não é? Isso é feito por biópsia habitualmente. Mas hoje a gente tem um método menos invasivo, que é a chamada elastografia hepática. A elastografia hepática ela se assemelha muito a um ultrassom. Como que é? Um aparelho que emite ondas de choque, essas ondas de choque vão até o fígado, voltam, de acordo com a resistência que elas encontram no fígado, em quilopascais ele consegue determinar qual o grau de fibrose. A vantagem da elastografia em relação à biópsia é que ela consegue pegar vários fragmentos, né? Eu consigo fazer vários disparos, aí, até 10, né, por exemplo. Então eu consigo pegar várias áreas do fígado, isso aumenta a minha sensibilidade ao exame. Porque na biópsia, se eu pegar um fragmentozinho do fígado que está bom e o restante está ruim, fica comprometido. Porém, na biópsia, normalmente grandes serviços fazem biópsia de pelo menos 2, 3 fragmentos para aumentar a sensibilidade. E se tiver um patologista bom em fígado, você vai ver também a atividade inflamatória ou outras doenças associadas, por exemplo, doença de vias biliares, consegue perceber na biópsia. Então a biópsia tem as suas vantagens. E existe uma outra forma de se calcular grau de fibrose, na verdade de se estimar grau de fibrose, que são 2 scores. Esse score a gente acha com facilidade em qualquer aplicativo, em qualquer site. Um chama APRI, o outro chama FIB4. Então, com APRI e FIB4, a gente consegue também estimar o grau de fibrose do paciente. Quando não tem condições de fazer biópsia ou condições sociais ou condições clínicas, né, se tem um distúrbio de coagulação importante, a gente não vai conseguir fazer biópsia. Ou não conseguiu acesso a uma biópsia, a gente tenta se virar aí com o APRI e com o FIB4. Falando de distúrbio de coagulação, a gente tinha começado a falar sobre funções hepáticas. Uma outra função hepática é produzir substâncias que atuam na coagulação sanguínea. Então, aqui já vai começar um pouco a intenção da aula. Qual que é o exame que eu peço para ver função hepática? Normalmente, a maioria responde assim, TGO e TGP. Não, de maneira alguma. O que eu peço para ver função hepática é aquilo que o fígado produz. Para ver se ele está trabalhando. Ele produz albumina, ele produz proteínas, substâncias da cascata de coagulação. Se eu tenho deficiência no coagulograma, ou seja, o paciente não está com uma coagulação satisfatória, e se eu tenho baixa albumina, são indícios de que o fígado está com a função hepática prejudicada. Então, daqui para frente, se alguém perguntar para vocês o que eu peço para ver função hepática, albumina e TAP. O que é o TAP? Tempo de atividade protrombina, que vai indicar alguma disfunção na coagulação, que se eu não tiver nenhuma outra doença associada, vou atribuir essa disfunção à função hepática.
Aí vamos aproveitar essa imagem, que ela dá para explicar algumas outras coisas. Quando eu tenho lesão de hepatócito, vamos supor que eu tenha aqui um vírus da hepatite B invadindo esse hepatócito, fazendo uma inflamação. Dentro dele, nós vamos ter TGO, que é a AST, que vocês já estão acostumados, né, com AST. Nós que somos mais antigos temos o TGO incutido na mente, e a TGP, que é a ALT. Então, as aminotransferases, elas estão aqui dentro dos hepatócitos. Aí eu tenho um vírus que vem, invade o hepatócito, e aí, logo na sequência, anticorpos vêm na perseguição desse vírus, tentando atacar o vírus, e aí eu tenho lesão do hepatócito, que seria esse quadradinho aqui. Tendo lesão do hepatócito, ele vai começar a liberar enzimas que estão dentro dele. E essas enzimas são as transaminases ou aminotransferases, que quando elas estão aumentadas, então elas indicam processo necroinflamatório de hepatócito. Então, quando eu tenho atividade inflamatória nos hepatócitos, aí eu vou ter elevação de TGO e TGP. Bom, mas e se eu tiver um cálculo num dos canais da via biliar, da árvore biliar? Ou se eu tiver uma doença, por exemplo, uma colangite esclerosante. O que é uma colangite esclerosante? Um processo inflamatório de via biliar, onde esses canais verdinhos aqui, eles estão mais estreitados e estão dificultando a saída da bilirrubina que foi conjugada. Então, aí eu vou ter elevação das enzimas canaliculares. Quando eu tenho dano nos canais do tronco biliar, eu vou ter elevação das enzimas canaliculares, que são a gama-GT e a fosfatase alcalina. Tá? Então, as 6 principais medidas para avaliação de inflamação, de excreção e de dano hepático. Inflamação, eu vou ver com TGO e TGP. Excreção, eu vou ver com enzimas canaliculares. Eu acho que o meu mouse não aparece para vocês onde eu estou apontando, mas estou mostrando aqui os canais verdinhos que são a via biliar. E função hepática, quando eu estou perdendo função hepática, eu vou ter TAP e albumina diminuída. E isso não é algo extremamente raro, não. Essa semana nós tivemos internado no HU uma moça jovem com uma hepatite B aguda. Ela chegou com 2.000 e pouco de TGO, 2.000 e pouco de TGP, porém com TAP e albumina ainda preservados. Então, o que nós tínhamos ali? Um processo necroinflamatório importante nos hepatócitos, mas ainda com função de fígado preservado. E como que era a gama-GT fosfatase dela? Praticamente normal, não estava muito alterada, um pouco alterada. Por que vai ficar um pouco alterada? Imagine esses canais passando no meio dos hepatócitos. Eles estão inflamados, eles vão ficar edemaciados. Quando eles ficam edemaciados, eles acabam comprimindo um pouco a via biliar. E isso acaba elevando a gama-GT fosfatase, porque dificulta a excreção. E aí temos mais 2 parâmetros importantes. Opa, o que eu fiz aqui? Tá tudo normal? Doutor, não está aparecendo a apresentação. Eu fiz alguma besteira. Pera aí. Eu apertei um ESC sem querer aqui. Isso, voltou. Beleza.
Beleza. Então eu estava falando dessa moça que estava com uma hepatite aguda e ela tinha então elevação importante de transaminases, uma discreta elevação de gama-GT e fosfatase, e aí nós entramos e tinha função hepática normal, né, que seria a albumina e o coagulograma normal. E aí nós vamos fazer uma avaliação das bilirrubinas. As bilirrubinas, elas servem como um coringa para a gente. Elas nos ajudam tanto a ver função hepática como excreção pelas vias biliares. A função hepática, eu vou ver como? Se o fígado está conjugando aquela bilirrubina que veio lá do baço, ela, né, fez o trajeto do baço até o fígado ligado à albumina, aí ela desprende da albumina e entra no hepatócito para ser conjugada através de uma enzima que chama glucuroniltransferase. Ela vai passar de bilirrubina indireta para bilirrubina direta, né, ou bilirrubina não conjugada para bilirrubina conjugada. E essa moça estava dando uma situação que não era o habitual. Ela estava com muita bilirrubina direta aumentada. Porque ela estava com 11 de direta e a indireta estava pouco alterada. Então vamos pensar, ela estava com bilirrubina direta aumentada porque ela estava conjugando bilirrubina, mas ela não estava conseguindo excretar. Por que ela não estava conseguindo excretar? Possivelmente por causa do edema hepático aqui, comprimindo essas vias verdinhas, que são as vias biliares. Então ela estava com uma bilirrubina direta bastante aumentada. E aí foram passando os dias, ela começou a alterar os exames de coagulação, o TAP foi alterando e a albumina foi caindo. Ou seja, aos poucos ela foi perdendo função hepática. E mais alguns dias começou a diminuir um pouquinho o TGO e TGP. Ela foi embora com 500, 600 de TGO e TGP. E aí provavelmente, né, o fígado já estava menos edemaciado nessa fase e a bilirrubina direta dela, que estava alta, começou a cair um pouquinho. Então, assim, é muito interessante, é uma sequência muito lógica avaliar alterações hepáticas. Eu tenho um prazer muito grande nisso. Aqui a gente tem uma imagem que mostra por que o baço costuma aumentar numa hepatopatia crônica. Temos a circulação esplênica também, né, chegando na veia porta e fazendo a sua anastomose. Então, nós vemos aqui a circulação do baço. Imagine esse fígado mais endurecido, com dificuldade para a penetração do sangue aqui, e a veia porta tendo seu calibre aumentado e sua pressão dentro da veia porta aumentada, esse sangue vai começar a ter uma dificuldade para penetrar e a gente começa a ter um aumento do volume do baço e começa a ter uma atividade chamada hiperesplenismo. E uma das funções do baço é fazer a captação e a destruição de células senescentes, né, de células já mais antigas. Só que como ele está fazendo um trabalho além do habitual, que é o chamado hiperesplenismo, ele começa a captar células até mesmo que jovens. Então a gente passa a ver pacientes com plaquetas baixas caindo aí para 100 mil plaquetas, 50 mil, 40 mil plaquetas, e muito disso em função do baço. Hoje em dia nós temos alguns recursos de endovascular que podem resolver isso. O pessoal faz a embolia das principais artérias do baço, e isso ajuda bastante a reduzir esse problema. E aqui lembrando então, a mesentérica superior, mesentérica inferior,
fazendo anastomose com a esplênica e formando, tem as renais também, né? E formando a veia porta. Agora olhem aqui essa imagem, que é a imagem de um fígado já cirrótico. Olha a dificuldade do sangue, né, indicado por essa seta tortuosa, em chegar até o fígado. Né? É um fígado, se a gente for comparar deixa eu voltar ele aqui, sumiu. Cadê? Um fígado que, se a gente for comparar com aquele primeiro fígado lá das primeiras imagens, né? Um fígado lisinho, todo bonitinho, tudo certinho, com sangue fluindo naturalmente para ele. Esse fígado com um aspecto que parece uma nozes, né? Todo enrugado, e com a dificuldade de penetração do sangue da veia porta nele. Olha o tamanho do baço aqui, comparando com o outro baço, né? Comparem aqui, use como parâmetro o estômago. Olha o esôfago, né? O esôfago também lança veias que vão formar aqui a veia porta. Então, as esofagianas começam a ter dificuldade em trazer o sangue para cá. Isso leva à formação de varizes de esôfago. Por isso que a gente vê um paciente cirrótico com o fígado com o volume diminuído. Às vezes o aluno tem a impressão de que o fígado no cirrótico aí vai estar aumentado. Não, ele vai estar aumentado ainda na fase de inflamação. Depois ele começa a diminuir e formar nódulos de cirrose. Olha esses nódulos aqui. Começa a formar circulação colateral, e isso a gente vê formando até na pele, né? Por questões hormonais, a gente vê a formação das spiders, né? Os chamadas aranhas aí na pele do paciente, que são a formação das telangiectasias, e toda a veia que vai formar a veia porta começa a fazer aí essa tortuosidade e aumento de calibre, chamado as varizes. Então a gente vai ter varizes esofagianas e de outras artérias intraabdominais. Bom, essa parte aqui, basicamente, acho que eu já falei para vocês. A fisiologia, funções do fígado, os processos inflamatórios, que vão levar à inflamação do hepatócito. Só reforçando um pouco, quais processos inflamatórios podem levar à lesão de hepatócito? Processos infecciosos, por exemplo, hepatite B, hepatite C, uma infecção bacteriana, hepatite A. Processos não infecciosos, como, por exemplo, uma hepatite autoimune, é um processo inflamatório, mas não infeccioso. E processos neoplásicos, né? Como uma leucemia, um linfoma, a gente pode ter alteração em inflamação e função hepática. Né? Aqui, então, reforçando as hepatites autoimunes, hepatites medicamentosas, doenças metabólicas, doenças de depósito, colagenoses, cirrose biliar primária e a colangite esclerosante. Tudo isso pode alterar os parâmetros laboratoriais de avaliação hepática. Então, a avaliação hepática a gente vai fazer aí a partir de alterações laboratoriais. As alterações da cirrose são essas que a gente já comentou, né? Diminui a albumina, então diminui a pressão oncótica e aumenta a pressão hidrostática na veia porta. E quando a gente tem um processo inflamatório, sobretudo processo
inflamatório crônico evoluindo no fígado, levando o fígado a uma fibrose. A gente vai ter alterações laboratoriais, que são alterações relacionadas à lesão de hepatócito, AST e ALT, traduzindo para os mais antigos, TGO e TGP, a alteração relacionada à excreção de conteúdo biliar, que é a gama-GT fosfatase alcalina, e alteração relacionada à conjugação e eliminação de bilirrubina. Alterações físico-químicas que são, né, diminuição da produção de albumina e aumento da pressão hidrostática, isso refletindo no exame físico, com presença de ascite e, além da presença da ascite, a presença da circulação colateral e das varizes de esôfago. Isso a gente não vai ver no exame físico, mas na endoscopia, né? Aqui, um breve resumo da síntese da bilirrubina. Como que acontece a formação aí da bilirrubina? Bom, nós temos lá no fígado uma formação, né? Temos a hemoglobina e temos uma separação da parte M e da parte biliverdina. Aqui a ação de duas enzimas, a M-oxigenase e a biliverdina redutase. E aí nós vamos ter duas moléculas, a biliverdina e o complexo bilirrubina com albumina. E tudo isso vai ser reaproveitado. Eu tendo a albumina para ligar a bilirrubina, vou transportar, o sangue vai transportar esse complexo para o fígado. Chegou nesse ponto, a dor que eu não consigo ficar apontando para vocês, mas depois eu vou deixar no YouTube vai aparecer o mouse. Doutor, oi? Eu acho que se clicar com o botão direito aparece a função ponteira. Então, será que no Prezi aparece? Não é no PowerPoint, né? Não, no Prezi não aparece. Mas na gravação que eu estou fazendo da tela, vai aparecer o mouse, aí vai ficar no YouTube e vocês podem ver. O número 3 é quando eu já separei a albumina da bilirrubina. A albumina ela vai ser reaproveitada para outras, talvez até para a síntese aí de outras proteínas. E a bilirrubina vai entrar no hepatócito. E aqui a gente tem o número 4. Do número 3 para o número 4, a gente tem a ação de algumas enzimas. Uma delas, a bilirrubina transferase ou bilirrubina glucuroniltransferase, e vai transformar a bilirrubina não conjugada em bilirrubina conjugada. Aí logo depois do número 4 a gente tem uma setinha aqui mostrando que a bilirrubina que agora já está conjugada, né, que agora já é a bilirrubina direta indo para a vesícula e vai ficar armazenada lá na vesícula até que um alimento, na imagem mais abaixo a gente vê o duodeno, até que um alimento, principalmente um alimento gorduroso, passe pelo duodeno, a vesícula vai contrair e jogar o conteúdo biliar no duodeno para fazer a digestão dessa bilirrubina. Vai jogar a bilirrubina para fazer a digestão dessa gordura. Imagine que a bilirrubina tem uma função detergente. O que é a função detergente? Quebrar gorduras. Então, a bilirrubina vai no duodeno e vai fazer a digestão das gorduras que passarem por aqui. Tanto que há uma técnica para quem vai fazer biópsia hepática e através da parede abdominal vai inserir uma agulha no fígado e há o risco dessa agulha pegar a vesícula
é dar uma barra de chocolate branco para a pessoa comer meia hora antes da biópsia. Por quê? Esse chocolate branco vai passar no duodeno, e o chocolate branco, como vocês sabem, é rico em gordura. Apesar de ser bem gostoso, ele tem muita gordura. Vai fazer com que a vesícula se contraia e ela saia da frente do trajeto da agulha para fazer a biópsia. Depois que a bilirrubina entrou então no duodeno, vai passar para o intestino grosso, e aí vai dar a coloração mais marrom para as fezes, com a formação do urobilinogênio, e isso pode ser também absorvido e lançado na urina. Então a gente às vezes, quando tem um aumento importante de bilirrubina, pode ter um urobilinogênio presente também na urina. Esse metabolismo aqui é bastante importante para vocês. Tendo em mente essa sequência de metabolismo da bilirrubina, saindo desde a hemoglobina, sendo dividido em duas partes, o complexo albumina-bilirrubina sendo levado ao fígado, entrando no hepatócito, sendo conjugado e depois sendo eliminado, a gente vai conseguir diferenciar as icterícias em 3 tipos de icterícia. Agora eu vou passar um pouco mais rapidamente para vocês esses 3 tipos aqui. Nós temos icterícia que acontece antes do fígado, a pré-hepática, a icterícia hepática e a pós-hepática. Aqui eu não vou detalhar tanto, mas para vocês conhecerem as causas. Então aqui são causas pré-hepáticas congênitas da icterícia: esferocitose, lipitocitose, deficiência congênita de LCAT, talassemia, estomatocitose. Tudo isso aqui, boa parte disso aqui é alteração no formato do glóbulo vermelho, que vai levar a uma destruição maior de glóbulo vermelho e formação e liberação maior de bilirrubina. A deficiência da G6PD, a deficiência da piruvato quinase e a eritroblastose fetal, que é a incompatibilidade sanguínea materno-fetal, né? E aí tem as causas pré-hepáticas adquiridas. Por exemplo, reabsorção de hematoma extenso, hemólise autoimune, reação a transfusões, traumas, microangiopatia, síndrome hemolítica urêmica, síndrome dos corredores de longa distância, pode levar aí a icterícia, a coagulação intravascular disseminada, infecções, por exemplo, malária, né? Malária, dengue, pode levar a icterícia, toxinas como veneno de cobra, alguns agentes químicos, hemoglobinúria paroxística noturna, púrpura trombocitopênica, hipofosfatemia, deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico. Tudo isso leva a bilirrubina e isso ocorre antes de chegar no fígado. Aí tem os problemas hepáticos congênitos. Por exemplo, doença de Wilson, essa doença de Rotor, hemocromatose, a doença de Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert. Síndrome de Gilbert é algo que não é tão raro, não. A gente vê pessoas com icterícia, com aumento de bilirrubina indireta, principalmente após atividade física ou período de desidratação, e que a gente não acha nenhuma causa para essa icterícia. Isso aqui pode ser a síndrome de Gilbert. Vamos lá. E agora doenças hepáticas adquiridas. Hepatites virais, hepatite alcoólica, hepatite autoimune, doenças relacionadas a medicações, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, sepse, gravidez,
doenças sistêmicas, como doença celíaca, malnutrição. Por que a malnutrição? Vou ter pouca albumina para levar a bilirrubina até o fígado e aí eu começo a ter icterícia. Trauma físico, adenoma hepático são situações hepáticas adquiridas. E situações pós-hepáticas congênitas. Criança nasceu com atresia de via biliar, não consegue eliminar a bilirrubina que foi conjugada. Fibrose cística, dilatação de ducto biliar comum, malformação de pancreático biliar e cisto de colédoco. E causas pós-hepáticas adquiridas. Uma biliopatia portal, colicistite, né, tem um cálculo lá impedindo a saída da bilirrubina que foi conjugada, trauma, pancreatite, colédoco litíase, no colédoco um cálculo impedindo a bilirrubina de descer, algumas infecções, por exemplo, HIV e tuberculose intraabdominal, que pode fazer um linfonodo que obstrui a passagem da bile. Tumores, por exemplo, um tumor na cabeça de pâncreas vai comprimir o ducto de Wirsung, a ampola de Vater, que é ali o encontro do pancreático com o colédoco. E obstrução do ducto biliar comum. Aí vocês lembram daquela imagem bonitinha, né? Aqui é mais um resuminho. Deixa eu voltar aqui. Bom, basicamente era isso que eu queria falar para vocês hoje. Como avaliar o fígado, função de TGO, de TGP, de gama-GT, de fosfatase. E, além disso, como que se faz o metabolismo da bilirrubina, que vocês já devem ter visto outras vezes. Mas é sempre bom reforçar, e as causas de icterícia, causas que ocorrem antes da bilirrubina chegar ao fígado, quando a bilirrubina está dentro do fígado e depois que a bilirrubina passou pelo fígado. Só vou pegar uma imagem lá do começo para vocês entenderem um pouco a pós-hepática. Aquela que tem o pâncreas, essa. Né? Lembrando que no cantinho aqui, roxinho, a gente tem o baço. Aí na continuidade aqui, o pâncreas e o ducto biliar. Se eu tiver, né, vocês veem que tocando aqui no duodeno tem a cabeça do pâncreas. Se eu tiver um tumor de cabeça de pâncreas aqui, eu vou comprimir tanto o pancreático como a via biliar. E aí ocorreu tudo bonitinho lá antes do fígado, dentro do fígado, mas não conseguiu ter a eliminação adequada do conteúdo biliar. E isso fez aí uma icterícia pós-hepática. Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Ajudou aí para vocês? Demais, doutor. Muito obrigada. Que bom que a aula aí foi útil. Isso é muito bom. Tem muito médico que não sabe, que se pergunta função hepática, eles falam TGO e TGP. Então é importante saber aí o significado de cada uma dessas substâncias. Podemos encerrar então? Podemos. Muito obrigado, doutor. Imagina. Até mais. Eu colocando no YouTube, eu aviso vocês, quem quiser rever a aula vai estar lá. Tá bom? Ok, obrigado, doutor. Até mais. Até mais, abraço.